No começo da década de 1980, a prática de soltar balões crescia de uma forma assustadora, tanto no Rio quanto em São Paulo. E naquela época, nem todas as turmas de baloeiros sabiam como fazer as coisas ou encontrar materiais para fazer os seus balões. Foi aí que começaram a aparecer os primeiros prestadores de serviços e comerciantes de materiais voltados ao mundo do balão. E é isso que vamos relembrar no vídeo de hoje, depois da vinheta. Fala, amigos da arte! Como sabemos, todo baloeiro é curioso. Ele fica doido para saber quais balões das suas turmas favoritas tem para subir, o que eles estão fazendo, onde caiu um balão, onde uma turma ou um baloeiro de sucesso do passado foi parar e por aí vai. É verdade. Mas a real mesmo é que muita gente está curiosa para saber sobre as minhas coleções que eu uso aqui de cenário. Bom, para quem me conhece, e eu acho que vocês já perceberam, eu gosto muito de coisa velha, de nostalgia. Fato é que todo o meu trabalho em quase 17 anos de Gazeta do Balão na internet sempre foi e sempre será baseado em manter a história viva. Muita gente me manda mensagens perguntando sobre meus videogames, das minhas câmeras e tal. Então eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Eu só vou trocar para o celular. Bom, agora está aqui com o celular, eu vou mostrar para vocês a minha coleção. Bom, essa aqui é a primeira câmera da minha coleção, ela é antiga, ela é dos anos de 1984. Ela é do mesmo modelo da câmera do Marty McFly no De Volta para o Futuro, na qual ele filmou a viagem do Einstein no DeLorean, né? Só que essa aqui é um modelo preto e a do filme ela é vermelha. Aqui eu tenho uma filmadora de 8mm, duas VHS-C Compact. Aqui eu tenho o microfone com a canopla da GB que eu uso direto. Aqui tem duas câmeras fotográficas que foi as primeiras que a minha mãe usou. Uma filmadora mini DV, deixa eu passar para cá. Uma filmadora mini DVD. Uma filmadora mini DV presente do meu amigo Marcelo aí do Paraná. Uma câmera HD que foi presente do meu parceiro Grilo. Essa é uma Full HD que eu uso nos dias de hoje. Aqui embaixo eu tenho aqui o meu Spectreman. Aqui uma VHS, que foi a primeira filmadora que eu tive, que eu filmava os balões entre 92 e 97. Aqui já é uma câmera Full HD profissional grandona. O troféuzinho da Boca de Ouro de 2010 que eu fiz no Cabral, alguém foi sabe quanto que foi legal. Aqui embaixo eu tenho meu Ultraman. Aqui é uma câmera Betacam, foi presente do meu amigo Bozo, querido Bozo, que nos deixou agora no começo de fevereiro, foi presente dele. Assim como essa Sharp que está aqui fininha. E tem mais uma VHS aqui atrás da Tóquio e do Robocop. Aqui embaixo tem dois videocassete que eu uso para passar as fitas. Vamos pro lado dos videogames agora. Tem um PlayStation 2, PlayStation 3, o troféu do meu festival de réplicas. Aqui o troféu do meu primeiro festival de balões sem fogo. Um PlayStation 1, um Xbox, um Nintendo Wii, um Wii U e o ET. Minha casa. Aqui embaixo eu tenho um Nintendo 64, um Nintendinho americano, um Nintendinho japonês. Aqui eu tenho o Super Famicom, que é o Super NES japonês, um Super Nintendo americano, um Turbo Game e um Top Game aqui embaixo, mas antes tem aqui em cima tem um Master System 2, um Mega Drive, aqui o Turbo Game que eu falei, um outro PlayStation 2 que era do Bozo,
e ficou para mim de presente. Um DVD player normal e um Blu-ray player. Isso aí às vezes vocês não conseguem ver, né? Deixa eu afastar aqui. Bom, eu gostaria de ampliar o cenário, sair da sala de casa como viram e montar um estúdio mesmo. E se vocês quiserem me ajudar a montar um novo estúdio e me presentear com alguns itens antigos, não só videogames e câmeras, mas qualquer coisa antiga, nostálgica, e até mesmo troféus de balão, já que eu dei os meus e me arrependo até hoje, eu vou ficar muito feliz. Eu vou pensar em uma forma de receber os presentes de vocês e em breve eu divulgarei. Provavelmente eu vou criar uma caixa postal. Dá uma olhadinha no fundo do armário e se tiver algo nostálgico que acredita que ficaria legal aqui no futuro estúdio da GB, já deixa separado e logo logo vocês vão saber como mandar para mim. Bom, agora que vocês já sabem como que eu gravo os vídeos, vamos para o vídeo de hoje. No balão, como em toda atividade artesanal, muita gente desde o começo fazia e faz suas próprias coisas, como bocas, lanterninhas, fogueteiras. Mas conforme o balão foi evoluindo, a necessidade de buscar profissionais e insumos para facilitar o trabalho se tornou uma rotina para muita gente que não tinha tempo ou conhecimento para fazer essas coisas. Muitas delas, inclusive o próprio balão moderno, nasceram no Rio de Janeiro e até os dias de hoje é tradição de muitas turmas, principalmente as mais antigas, de fazer praticamente tudo. Já aqui em São Paulo e no Paraná, nos anos de 1980 não existiam muitos prestadores de serviços, comerciantes e fabricantes de materiais para balões, e muitas coisas eram trazidas por alguns baloeiros que iam até o Rio de Janeiro buscar para vender por aqui no Paraná. Em São Paulo teve uma época que muita gente que sabia fazer não ensinava as novas turmas, não passava moldes e técnicas, e era bem comum, por exemplo, não só aqui, mas em vários lugares, as pessoas resgatarem um peão carrapeta ou um golfier, retirar o gomo e utilizá-lo como molde, fazendo dezenas de balões com o mesmo tamanho e quantidade de gomos pela dificuldade de conseguir os moldes. Já os materiais para fazer os balões, a moda de ser baloeiro fez com que as simples papelarias de bairros existentes não conseguissem suportar a alta demanda de pessoas buscando por papéis, colas, barbantes e afins. Em muitas dessas papelarias, mal e mal encontrávamos papel de seda fora da temporada de festas juninas, e falar que iria fazer um balão de qualquer tamanho que fosse em papel de seda, na época você era chamado de louco. Você tá falando sério? Lá no começo, papel de seda mesmo só servia para decorar os balões, criar bandeiras e fazer lanterninhas. Além de papel, para suprir a demanda de quem não sabia cortar um balão, fazer uma boca, uma fogueteira, lanternas ou apenas queria pegar pronto, sim, essa coisa de comprar pronto já existia desde o começo. Nos primeiros anos, muita gente se especializou em vender e produzir materiais como bocas, fogueteiras, malhas, escadinhas, envelopes, lanternas, antenas e até mesmo buchas prontas. Naquela época, como já disse, fazer balão de seda era impossível, ninguém confiava nesse tipo de papel, e os únicos balões feitos com eles eram os pequenos Marias Pretas, e se fosse maior que 3, 4 metros, já faziam com papéis mais resistentes. O principal papel utilizado no começo do balão foi o flor-poste, também chamado de folhas duplas, e no Rio de segunda via. O flor-poste era fabricado pela extinta indústria Matarazzo e é um tipo de papel utilizado até hoje por gráficas na confecção de blocos de notas fiscais. Além do Matarazzo, tínhamos papéis de outras marcas, como o Asas do Brasil, o Onion Skin, o Piraí, o Twist Paper e o Santista, que é o que a gente mais usa nos dias de hoje. Outro papel que teve muita aceitação pelos baloeiros era o sueco, que hoje chamamos de Kraft, e uma versão dele muito mais resistente feita na Finlândia, o Hulk, que já fiz um vídeo contando como que ele foi descoberto e o porquê que ele se chama Hulk. Não tô lembrado não. Essa foi a história que me contaram. Se você tem outra versão, basta contar pra gente aqui nos comentários. A descoberta do papel Hulk revolucionou o mundo do balão. Praticamente todo mundo que queria fazer um balão decorado optava pelos papéis claros, mas quem queria fazer um fogueteiro, um balão maior e resistente, fez com o Hulk. Praticamente todos os balões grandes feitos em São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná até meados dos anos de 1980 foram feitos com o Hulk. O Hulk foi sem dúvidas a febre dos anos 80 e 90 e até hoje ainda é o papel preferido por quem quer fazer balões grandes ou gigantes, e de tanto que foi utilizado, hoje é raramente encontrado. Na época, quem tinha condições comprava todas as bobinas que encontrava, e quem ainda tem não vende nem a pau, ou vende o quilo a preço de ouro.
Mesmo com a revolução tecnológica no mercado de insumos elétricos, ele ainda é fabricado, mas é raramente encontrado em bobinas e resmas por aqui. Por ser um papel finlandês, para importar bobinas custa muito caro, já que as fábricas não enviam poucas quantidades. Tem que fechar um lote e pagar o transporte, que normalmente vem em containers em navios. Voltando aos materiais, os primeiros baloeiros que não tinham conhecimento de como fazer ou apenas não queriam fazer algumas coisas, encontraram nos primeiros comerciantes de materiais para balões a salvação de seus problemas. E isso continua até hoje. Nos anos 1980, o mundo do balão era um mercado em enorme expansão e muita gente se especializou em cortar balões ou na fabricação de lanterninhas, que os cariocas chamam de copinhos, de bocas e fogueteiras, por exemplo, para depois revender aos lojistas ou em suas próprias casas como vendas de garagem. No Rio de Janeiro, um dos primeiros a revender alguns materiais, principalmente fogos, foi o Edson de Guadalupe. Na primeira parte da década de 1970, ele ia até a casa de um primo da sua sogra em Minas Gerais, que era aposentado e fazia alguns tipos de fogos para ganhar uns trocos, e trazia foguetes, que depois ficaram conhecidos como rojões de vara, e outros tipos de fogos, como bombas de queda e chuvas de prata. Muita gente ia até a sua casa em Guadalupe para comprar esses fogos, e um dos seus melhores clientes era o Toninho da Turma da Harmonia. Fato é que ficaram muito amigos e o Edson foi fazer balão na Turma da Harmonia. Outra loja que muita gente comprava fogos para balões era a loja do Sr. Carlos e da sua filha Margarida em São Gonçalo, para muitos o berço do balão moderno. Outro revendedor bastante conhecido na época foi o Pinto, que até hoje tem uma loja em São João de Meriti, na região metropolitana do Rio. No começo, as folhas de segunda via eram apenas brancas e teve um cara chamado João Joia, que foi um dos primeiros a atingir esses papéis no Rio de Janeiro. Eu não consegui descobrir muita coisa sobre ele. Se alguém souber, conta aqui pra gente nos comentários. Pra quem é meio velhinho, se lembra que no passado, quando a gente comprava carne nos açougues, ela vinha embrulhada em papel. Faz tempo. Faz tempo, né? Ué. Lá na década de 1970, muita gente percebeu que muitas bobinas desse papel utilizado para embrulhar carnes, que era bem similar ao segunda via, eram vendidas em ferro-velhos como sucata de gráficas. Eles compravam barato, cortavam e montavam as resmas, e depois ganharam muito dinheiro revendendo isso aos baloeiros. E quando o pessoal descobriu onde eles pegavam essas bobinas, deu um rolo. Como diz os cariocas, a coisa ficou sinistra. Os primeiros lojistas em São Paulo começaram vendendo materiais e fogos em suas próprias casas, como o Evaristo no bairro da Saúde, pertinho do Ipiranga, que acredito que seja o primeiro, o Jonas da Turma do Pega, o João Dragão em Pirituba, o Pascoal na Vila Ema, o Odair da Turma da Lua em São Bernardo do Campo, e aqui na Zona Sul eu conheci o Sr. João da Chuva de Prata, que vendia materiais para balões na garagem da sua casa, bem próxima de onde hoje é o Shopping Interlagos. Já lojas mesmo, os primeiros que eu encontrei na nossa pesquisa foram o Dércio, que era ligado à Turma Gasparzinho do Tatuapé e possui uma loja até hoje, mas há anos parou com balões, e a Cecília na Vila Prudente, a primeira loja que eu fui. Eu? Não sabia. Já no Paraná, os primeiros baloeiros a virem até São Paulo e no Rio de Janeiro buscar materiais foram o Vicentão da Magia e o Egbert da Arte Proibida. Eles foram os principais responsáveis pelo desenvolvimento do balão no Paraná e muita gente aguardava ansiosamente quando eles vinham para São Paulo ou para o Rio para buscar materiais como cortes de balões, ramis e outros insumos. Uma das primeiras lojas especializadas em materiais de época, que é como muita gente chama esse tipo de loja de materiais para balões, e eu juro que eu nunca entendi esse termo, artigos de época, enfim, foi a da família Lanza em Guarapuava, no centro de Curitiba. Ninguém ali era baloeiro, mas por ser uma das maiores lojas de Curitiba, muita gente comprou fogos ali. Também tivemos a loja Real do Dinarte em Santa Felicidade, um dos primeiros pontos de encontro dos baloeiros do Paraná, que depois foi assumida pelo saudoso Bacon e mudou seu nome para Casa Brasil. Também tivemos a Arte Pipas do Eloy, a Choquitel do Ivonir e do Glécio da Magia e o próprio Eig, que vendia muita coisa nos fundos da sua casa. Estas lojas eram um paraíso para quem gostava de balões. Nelas podíamos encontrar, além de fogos, souvenirs como chaveiros, camisetas, miniaturas para retrovisores de carro, papel para confecção, folha de seda, seja em resmas, seja em bobinas, balões cortados, rolos de rami, tubos de cola, fita para cintamento, que mais que a gente encontrava? Furadores de respiro e reforço, reforço de respiro, todo o material para fazer lanterna, bocas pequenas, esteiras, gaiolas, que mais eu lembro de ver? Pau-flecha, rolos de sisal, corda, enfim, parafina.
E claro, muitas fotos e pôsteres de balão. Tem gente que apareceu e se destacou nos anos de 1980 e 1990, e para não deixar o assunto muito longo, eu convidei dois parceiros, o Léo Tamo Junto lá no Rio de Janeiro e o André da Nostalgia de Curitiba, e juntos montamos uma lista com alguns lojistas dos 3 estados. E vocês podem contar nos comentários onde compravam suas coisas, o que lembram dos lojistas da nossa lista, ou ajudar a contar essa história lembrando de outros que a nossa pesquisa não citou. Não custa lembrar que esta lista foi montada com lojistas dos anos 80 e 90. Vamos lá, vamos para minha lista primeiro. Eu lembrei do Jean da Cachoeirinha, na Zona Norte. O Carlão, tio Carlão do Bazar Fascínio, que eu acredito que junto com a loja do Pascoal, que ficou com a família do Pascoal e continua até hoje, sejam as lojas mais velhas em atividade aqui em São Paulo. Eu coloquei o Tati, mas ele começou vendendo fotos e fitas de balões, e depois, acho que na reta final mesmo, que ele resolveu abrir uma loja e vender tudo, né? Que ele saiu do fundo dos fundos da casa dele para Vila Carrão, onde ele teve a loja até o final, até vender ela para o Marco Antônio. O que mais eu coloquei aqui? A loja da Spine, né? Do Luiz da Spine, em São Mateus. Ali do lado da Penha tinha o Adailton, o Laurico e o Edmundo, que eu acho que é o único que continua até hoje, e a loja do Samurai, que ficava mais na Vila Ré, mas dá para considerar a Penha, né? Tinha o Sidão no Itaim Paulista, o Arnaldo da Balibra, que ficava ali perto da Saúde ali, né? Também tinha um outro Arnaldo e o Sérgio em São Bernardo do Campo. O Tony e a Rosa em Santo André, que eu tive o privilégio de conhecer eles, e eu conheci de uma forma bem engraçada, porque eu fui lá acho que em 2006 entrevistar a Turma da Caverna e não achava a casa do Rogério. E aí eu passei na loja e a Rosa me explicou onde que era bem pertinho ali na região do Nevada. O Salvador, né, o pai da Gazeta do Balão, do jornal Gazeta do Balão, que ele era da turma da lembrança lá de Guarulhos. E o Ligeirinho, meu amigo, um abraço Ligeiro, faz tempo que eu não te vejo. O Oswaldo da Balonautas, que também ficava perto do Evaristo, ali na região da Saúde. Pro pessoal mais do fundão, tinha o Maurílio em Itaquá e o Lino em Poá. E pro lado do oeste tinha a loja Pitu, no Rio Pequeno, ali perto da onde o Paulo e a Luzia da Turma da União faziam seus festivais. E também ali do lado tinha o Ciro, na Vila Jaguara, perto da Vila Piauí, onde a Saudade ficou fazendo seus festivais, soltando seus principais balões. E por fim, a loja do Paulinho da Bombalão, em Carapicuíba, né? Que também foi muito famosa, né? Principalmente pelos festivais da Bombalão. O pessoal falou que era um festival muito legal. Eu não cheguei a ir em nenhum festival da Bombalão, mas foi muito bem falado. Agora vamos para a lista do Leonardo, nosso amigo Leonardo, Léo Tamo Junto. Ele citou aqui o Titio Melo no Meyer, que acho que é o mesmo esquema. Eu não sei se o Titio Melo chegou a vender outros materiais ou era só foto de balão. Na verdade, eu ainda vou montar um vídeo sobre o Titio Melo e sobre o Tati, tá? Então, por cima, o Léo colocou aqui o Titio Melo, a loja do Ratinho da Plock em Jacarepaguá, que com certeza é uma das mais antigas, se não foi a primeira, que por mais que muita gente fazia as coisas no Rio, eu acho que o Ratinho acho que foi por volta de 87, 88. Ele foi o primeiro a realmente montar uma loja para vender coisas de balão. E muita gente conhece a Plock pelos festivais, pelas fitas VHS, enfim. Eu acho que o Ratinho da Plock foi o primeiro lojista mesmo a montar uma loja efetiva para vender coisa de balão, e não uma venda de garagem ou uma loja, uma pessoa que já tinha um bazar ou tinha um outro tipo de comércio e se aproveitou disso para vender coisas de balão. Meu querido amigo Augusto da Kombi, que saudade desse velho. Também o seu Augusto também, acho que tá ali junto com o Ratinho nessa mesma época, né? Que ele montou a lojinha na casa dele, lá em Irajá. Madureira tem várias lojas, o Léo citou aqui, como a loja do Nivaldo, né? Que foi um ponto de venda de fotos muito famoso, né? A Pontal, a Arepel da Paula, que eu não conheço, a loja do Pedro. E, obviamente, além do Encontro, que começou em Madureira e depois migrou para Oswaldo Cruz, que muita gente vendia e comprava coisas por lá, né? E também em São Gonçalo ele citou a loja do Tesoura e a loja do Tio Hudson da HD, que existe até hoje, né? E em Realengo a loja do Bisulinho. Essa foi a lista do nosso amigo Léo. Lembrando que se tiver mais alguma que a gente não citou, você pode contar aqui pra gente nos comentários. Agora vamos para a lista do André da Nostalgia, lá do Paraná.
Além das turmas que eu já falei, ele citou aqui a Busca-Pé do Marco e do Marcelo da turma do Ar Quente em Santa Felicidade. Também em Santa Felicidade ele citou a Fogos Itália do Budel e do Jackson da turma do Barulho. A loja do Erickson da Furacão no bairro de Mercedes, o Erickson eu conheci. A Maria Preta do Márcio da Esquadrão. O Miquim, que era da magia, hoje está na Aperto e também buscava algumas coisas em São Paulo e vendia em sua casa. O Miquim, quando eu fiz a entrevista com o Vicentão para contar a história do peão 35 do Alvarenga, eu também falei com o Miquim. É um cara, gente boa pra caramba. E eu não sabia que também fazia parte dessas pessoas que traziam coisas, principalmente cortes, né, para ajudar o pessoal. E, por fim, ele citou algumas lojas mais novas, né? Como a loja do nosso amigo Buga, que era da produção, e hoje só quer saber de narguile. A do Pedrinho da TVO, até o Tapipas também, que é meu amigo. E a loja Magia do Marcel. E também, obviamente, ele ia fazer uma média para ele, né? Ele pediu essa lojinha fuleira, nostalgia lá no Capão da Embu, e aqui nunca tem nada, mas o André é gente boa. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Como eu disse, essa lista foi montada através de pesquisa nos 3 estados, e vocês podem ajudar a contar essa história lembrando de outras lojas e comerciantes que a nossa pesquisa não citou. Conforme os anos foram passando e o mundo do balão evoluindo, apareceram muitas lojas, principalmente agregadas com a venda de fogos e insumos para pipas. E claro, os projetistas de balões, as rifas, os caras que montam painel, que projeta bandeira, mas isso aí já é um assunto para outro programa. Se você gostou e estiver vendo pelo computador ou pelo celular, já deixa seu like aqui no vídeo. E se não for inscrito, seja bem-vindo. Se inscreva no canal. E agora, se você estiver vendo pela TV, pega o celular, aponta a câmera para o QR Code aqui em cima, que ele vai te levar direto para o nosso canal e já no link de descrição. Fazendo parte do Clube da GB, sempre que eu publicar um vídeo novo, você vai ser avisado e poderá conferir em primeira mão mais uma boa história sobre o nosso querido mundo do balão. Um abraço bem sentado e um beijo a todos. Tchau!